O sinal que veio junto com o 3I Atlas. O primeiro indício de que algo estava errado não surgiu como notícia, nem como alerta oficial. Ele apareceu como uma falha discreta nos registros de fundo, um erro mínimo que insistia em se repetir sempre que o objeto interestelar classificado como 3I Atlas entrava em foco máximo. Para o público, era apenas mais um corpo celeste atravessando o sistema solar. Para nós que trabalhávamos com análise profunda de sinais, aquilo era presença. Eu fazia parte da equipe responsável por filtrar ruídos considerados impossíveis, sons que não deveriam existir, intervalos que não se encaixavam em nenhum modelo conhecido. O 3I Atlas refletia a luz de forma irregular, mas o que realmente nos perturbava eram as pausas. Entre um pico e outro havia silêncios matematicamente precisos, não vazios aleatórios. Silêncios que pareciam esperar algo. Na terceira madrugada de observação contínua, desligamos o áudio ambiente da sala, não por falha técnica, mas porque todos começaram a sentir a mesma coisa. Uma pressão constante atrás dos olhos, uma ansiedade silenciosa, uma vontade quase física de não falar. Era como se qualquer som humano fosse uma interferência indesejada. Quando fiquei sozinho, ouvi. Não vinha dos alto-falantes, nem dos equipamentos. O som surgia quando eu fixava os olhos nos gráficos do 3I Atlas. Um ritmo distante e abafado, como batidas atravessando camadas espessas de matéria. 3 impactos curtos. Pausa. Mais 3. Meu corpo reagiu antes da mente. O coração tentou acompanhar o compasso. Os sonhos começaram na mesma semana. Eu via o objeto não como rocha, mas como uma estrutura viva. Placas sobrepostas se moviam lentamente, como se respirassem. Entre elas havia fendas profundas, espaços onde a luz não entrava. Dentro dessas fendas, algo observava. Não havia rosto, não havia forma definida. Apenas a certeza absoluta de que aquilo percebia quando eu tentava olhar de volta. Passei a dormir pouco. Quando dormia, acordava com a sensação de estar atrasado para algo importante, como se o silêncio estivesse esperando. O primeiro incidente externo aconteceu em um rádio-observatório no interior. 2 operadores desapareceram no mesmo turno. Nenhum sinal de luta, nenhuma mensagem final. Apenas gravações com longos períodos de silêncio interrompidos por batidas secas na mesa de controle. 3 batidas. Pausa. 3. O mesmo padrão dos dados. Outros casos começaram a surgir. Pessoas que trabalhavam isoladas, vigias noturnos, técnicos de comunicação. Todos relataram a mesma sensação antes de desaparecerem. Um peso no ar, um silêncio incômodo, a impressão de que algo estava ouvindo. Foi durante a análise de um arquivo corrompido que encontramos o termo. Não apareceu como palavra clara, estava diluído nos vazios do código, distribuído entre falhas e ausências de dados. Quando finalmente percebemos, todos na sala compreenderam ao mesmo tempo. Atrel. Não um nome pessoal, mas uma função. Aquilo que atravessa. Aquilo que desperta o que está adormecido. Atrel não estava sendo transportado pelo 3I Atlas. Ele vinha junto. O objeto era apenas o invólucro, o corpo morto que permitia a passagem. Atrel existia no intervalo entre sinais, no espaço mental onde o cérebro humano tenta preencher o silêncio com significado. Quanto mais observávamos, mais ele se definia. Quanto mais tentávamos compreender, mais os dados se ajustavam como se sempre tivessem sido assim.
Comecei a notar mudanças nas pessoas ao meu redor. Colegas que falavam menos, outros que ficavam longos minutos encarando telas desligadas. Alguns passavam a bater os dedos na mesa sem perceber, sempre no mesmo ritmo. 3. Pausa. 3. Na noite em que o 3I Atlas alcançou sua maior aproximação da Terra, os sistemas travaram simultaneamente em vários centros de pesquisa ao redor do mundo. Para quem observava o céu, nada parecia fora do normal. Para mim, tudo estava errado. A pressão dos sonhos voltou com força esmagadora. Atrel não precisava mais de observação. Ele tinha atenção suficiente. As luzes do prédio piscaram. Algumas pessoas começaram a sangrar pelo nariz. Outras sorriram de forma estranha, como se tivessem finalmente entendido algo essencial. As paredes vibravam levemente, acompanhando o ritmo das batidas registradas. Vi a entidade refletida no vidro escuro de uma tela desligada. Ela não ocupava espaço como algo físico. Era uma sobreposição de sombras incompatíveis entre si, dobradas em ângulos que não pertenciam à nossa geometria. Onde deveria haver um rosto, havia um vazio profundo, e dentro desse vazio, algo se movia constantemente, como se reorganizasse a própria ausência. Atrel não falava. Ele sincronizava. Minha mente foi inundada por memórias que não eram humanas, mundos inteiros silenciosos, cidades intactas e vazias, civilizações que olharam por tempo demais para o que não deveria ser percebido. O 3I Atlas havia passado por todos eles, sempre da mesma forma, nunca destruindo, apenas esvaziando. O terror não era a chegada, era a permanência. Atrel não consome planetas, ele se ancora. Ele encontra padrões mentais capazes de sustentá-lo e permanece ali, reorganizando o silêncio interno de uma espécie até que tudo se alinhe ao seu ritmo. O objeto segue viagem. A presença fica. Nos dias seguintes, mesmo com o 3I Atlas já se afastando, os efeitos não cessaram. Pessoas comuns começaram a relatar o mesmo tipo de sonho, o mesmo ritmo, batidas vindas de dentro do corpo. O silêncio passou a ser mais pesado do que qualquer som. Hoje, oficialmente, o 3I Atlas já deixou o sistema solar. Os sinais cessaram. Os arquivos foram selados. Os desaparecimentos classificados como coincidências estatísticas. Mas às vezes, quando tudo fica quieto demais, eu sinto aquela pressão retornar. E escuto. 3 batidas. Pausa. Mais 3. Atrel não partiu. Ele apenas aprendeu o nosso compasso.